Ô Galante, ontem você esteve lá também, viu com seus próprios olhos, né? Uma coisa que todo mundo sabe, da limitação e etc e tal. Até achei que dentro das condições o time fez um jogo ok, sinceramente que eu achei. Fui muito otimista ontem no meu vídeo lá no Instagram, você me segue? Sigo. Você não achou que eu fui muito otimista? Quando eu falei que é meio de tabela para tentar biscoitar uma vaguinha? Vaguinha Não, em quê? estou tomando. Vaguinha em quê? Aí, tá vendo? É isso aqui, ó. Eu estou sendo agredido. Mas vaguinha em quê? Porque eu fui benevolente. As pessoas estão dizendo... Você Na tá Sul-Americana? sendo... Eu acho. Não, eu falei até na Liberta, mas... Não, é Sul-Americana. Não, mas eu peço E desculpa, levantar eu a errei. mão pro céu. Eu errei, eu peço desculpas. É porque eu estava entusiasmado com o jogo ok, mas não vai. É meio de tabela, desesperadamente contra o rebaixamento. Boa tarde a todos, pessoal de casa. Primeiro, parabéns ao torcedor do Atlético, às 31 mil pessoas que foram ao estádio, são guerreiros, que fizeram uma festa bonita. E a gente sempre imagina que a torcida do Atlético vai fazer isso, né? Nunca vai abandonar o time. Agora, eu tenho aqui várias ressalvas. Primeiro, eu acho que o resultado foi justo. Eu acho que o empate era o que poderia ser feito. Lembrando que o Atlético levou um sufoco no final e quase perde o jogo no final com a bola na trave, né? Mas para mim o que eu vi ontem foi mais do mesmo. Nada diferente do que eu vi. Um time frouxo na marcação, um time com lentidão na transição do meio para o ataque, um time sem efetividade no ataque. E o pior de tudo é você ver o Barba num determinado momento do jogo, ele precisar de fazer uma mudança, ele olhar para o banco e aí ele ter que colocar o Dudu e o Cissé para poder mudar a história do jogo. Agora, o discurso do Barba, para mim, ele é muito diferente das atitudes que ele mostrou ontem. Vamos lá? Eu tenho um time muito forte. Ô Barba, me desculpa, mas eu acho que você não tem um time muito forte. Não. Porque time muito forte para mim é o Palmeiras, tem 75% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro e uma derrota apenas. O Atlético é 10º lugar, pode cair hoje para 12º lugar. O time do Atlético tem 8 derrotas e 7 vitórias, perde mais do que ganha no Brasileiro. Tem 23 gols marcados, tomou 24, saldo negativo, 43% de aproveitamento. Isso não é time forte. Time forte não fica em 10º lugar do Brasileiro. Então você me desculpa, Barba, não acho isso. Acho que o elenco do Atlético é um elenco bom e insuficiente. Você quer um exemplo, Barba? Você tinha 10 jogadores no banco, era possível colocar 12, você só levou 10. Por quê? Mas você falou da base. Por que você não completou com 2 jogadores da base? Porque você não deve confiar nos jogadores da base para eles estarem preparados para poder completar o banco. Exato. Na regra do futebol podem 5 alterações. Você fez 3, Barba. Por que você fez 3? Porque o elenco é ruim. Porque você olhou para o banco e falou assim, quem que eu vou colocar para mudar o jogo? Você colocou o Renier, que é o ídolo do meu amigo Elton Novaes, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Para quê? Para mudar a história do jogo? O Cauã Soares estava no banco. O Cassier errou um gol numa roubada de bola do Bernardo aos 37 do segundo tempo. Faltou perna para ele, estava nítido. Aliás, o time do Atlético que ficou 21 dias treinando, 29 dias treinando, mostrou no segundo tempo uma deficiência física que não dá para entender. Olha, o Barba chega na coletiva e fala que ele teve que sacar o Michael por uma questão física. Mas peraí, Acabou de voltar. Como assim? O Minda tá fazendo ainda uma preparação física para voltar, mas peraí. Tava na Copa. Os caras estavam jogando, os caras tinham que estar preparados. E aí, uma outra coisa que me incomodou, HG, você falou muito bem aí. Como o Barba agora valorizou a questão dos jogadores que estavam na Copa. Falou ontem que eles fizeram uma tremenda falta. Então vem cá, Barba, vamos conversar aqui para poder colocar a coisa clara para o torcedor. Se realmente o Preciado faz falta para você, estou aqui com os números. Olha só, o Preciado, o Barba tem 25 jogos no comando do Atlético. Nesses 25 jogos ele só usou o Preciado 9 vezes. E nos últimos 7 jogos o Preciado ficou no banco e nem entrou. Mas por que ele fez tanta falta assim pra você ontem, Barba? Você ia colocar ele pra jogar? Duvido. O Minda. Ele falou que o Minda fez falta pra ele ontem. De 25 jogos do Barba, ele utilizou o Minda só em 16. E nesses 16 jogos, só em 2 jogos que o Minda fez 90 minutos. Nos outros, o Minda foi todos os jogos, ele foi. Picado. Ou entrou no segundo tempo, jogou um pouquinho, ou entrou, saiu. Mas peraí, qual o tipo de importância que agora esses jogadores têm a ponto do Barba virar e falar, não, porque nós tivemos desfalque dos jogadores da seleção. E agora é o seguinte, porque eles foram para a seleção, aumentou o nível de qualidade técnica dos caras. Exato. Estavam na seleção, agora eles vão mudar a história do jogo. Barba, peraí. Vamos colocar, a gente até entende que você está blindando a diretoria, mas você está colocando um alvo na sua testa. Você está colocando um alvo na sua testa e a gente sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe disso. O HG falou muito bem, vem Palmeiras aí.
Aí depois do Palmeiras, o Atlético vai folgar, porque não vai jogar contra o Bragantino. Aí sabe o que vai acontecer se os outros times ganharem? O Atlético vai entrar na zona de rebaixamento, se ele perder pro Palmeiras. E aí vai jogar contra o Juventude na zona de rebaixamento. Se não passar pelo rebaixamento, alguém aqui coloca a mão no fogo que o Barba vai ser o técnico do Atlético, depois se for eliminado pelo Juventude? Eu acho que você de casa também não coloca, né? Você não é louco. A gente sabe como é que funciona o futebol. Então, Barba, numa boa. E só pra fechar aqui, HG, quando ele vira e fala assim, não, a gente tem que esperar fechar a janela e depois, se o nosso elenco estiver completo, pra gente comentar sobre ele. Aqui, ó, peraí. Tem essa fala aí. Tem Roda aí, aí? André. Peraí, tem. Roda aí, Andrezão. Peraí, que o Andrezão tá atento. Tá bom. Peraí que nós vamos rodar. Roda aí, vai. Esto no quiere decir que podamos traer buenos jugadores, mas si hallamos que tenemos la posibilidad de traerlos, claro que estamos esperando. Y a Janela tenemos tiempo también. O club está en tiempo. Entonces, tenemos que tener a tranquilidad de saber qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Eso club, digamos, tiene es directo en eso, o ya fue directo. Entonces, cuando estemos completos, después que feche a janela de inverno, podemos falar. Bom, vocês viram o trecho aí, né? 2 pontos aí que ele fala, né? Quando ele coloca aí a questão do tempo, o Atlético tem tempo, até o dia 11 de setembro. Ô Barba, no dia 11 de setembro, o Atlético vai estar na 8ª rodada do retorno. Já vai ter passado bom tempo, hein? Não sei se você vai conseguir reverter a situação com esse elenco, Eu acho que ele ironizou com aquele sorrisinho E aí. quando ele fala aí de que ele vai esperar acabar tudo, quando fechar a janela, ou seja, no dia 11 de setembro, ô Barba, eu tenho uma leve desconfiança. Não estou aqui fazendo nenhuma campanha para o Barba cair, pelo contrário. Eu quero que ele continue. Mas eu acho que o jeito de continuar, o Barba, eu acho que você não vai estar aqui para avaliar isso não, tá? Quando fechar a janela, você não vai estar aqui para avaliar não. Porque se você não der retorno dentro de campo, empate com o Bahia na situação que o Atlético está dentro de casa, onde o Atlético tem o grande fator de mando de campo ser o diferencial do brasileiro, 10º lugar, Barba. Sabe o que o Barba tá querendo? Sabe o que o Barba tá querendo? Ele ironizou ali, tá? Aquele sorrisinho dele ali foi irônico. E o Elton destacou o negócio aqui, e o Elton tem razão. Quando ele leva menos jogadores do que ele deveria levar para o banco, ele tá meio que... Dando recado. Dando um recado. E outra coisa, agora, de jogadores que sairiam para jogadores que devem ser usados, porque o Dudu ontem bateu 13 jogos, já não sai mais. Ele falou do Scarpa ontem na coletiva, vai ter que usar. E daqui a pouco o Igor Gomes fica até o final do ano aí, porque o negócio com o Red Bull esfriou. Só que lá dentro do Atlético, seguem falando em 2, 3 saídas, 2, 3 chegadas. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Foi o 4º empate do Galo nesta Série A do Campeonato Brasileiro em casa, na Arena MRV. São 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E esse empate de ontem acabou sendo amargo, porque o torcedor, né, foi um bom número ontem na Arena MRV, mais de 9 mil, pela primeira vez na casa do Galo. O torcedor animado, né, com esse retorno após mais de 50 dias. No primeiro tempo o Galo sai vencendo e depois sofre o gol. E o final do jogo maluco, né? Podia ter saído a vitória do Galo, mas poderia ter saído a derrota também. Teve bola na trave no último lance. O Galo que tem esse desempenho muito questionável durante a temporada e desconfiança, né, por parte da imprensa, da torcida, desse time aí comandado pelo Barba Domingues. Mas, Pedro Abílio, logicamente vocês vão comentar o jogo. O Atlético teve no primeiro turno 25 pontos. Ontem, com o jogo com o Bahia, fechou o primeiro turno do Galo, 19 partidas, 25 pontos somados. E em comparação aos 2 últimos anos, em que o Atlético disputou rebaixamento, e aí o que o clube não quer de forma alguma nessa temporada, é o grande objetivo, né, do Atlético no Brasileirão, pelo menos, é não ficar na parte de baixo da tabela. Em 2025, fez 28 pontos. E em 2024 também fez os mesmos 28 pontos. Então agora está devendo 3 em relação aos últimos 2 anos em que o Galo tinha posições melhores, né? Em 2025 estava em 7º e em 2024 terminou a rodada no 10º lugar. A gente tem que aguardar os jogos, né, Pedro? Ainda de hoje, para sabermos a posição do Galo ao final desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas, logicamente, sinal de alerta ligado, porque as coisas continuam, né, acontecendo de forma negativa para o Atlético, porque o time sofre para engrenar na temporada.
Marques, o Eduardo Domingues explicou na entrevista coletiva que não foi uma estratégia o time esperar o Bahia no início do segundo tempo. Diz que não houve uma decisão para que isso acontecesse e aconteceu muito por conta do desempenho mesmo, de como voltou o adversário para aquele segundo tempo. Tem alguma coisa que o treinador pode fazer para evitar isso, já que você citou mais cedo que normalmente é algo que também pode partir dos jogadores? Eu acho que é muito mais do atleta, cara, de postura, entendeu? De atitude para voltar para o segundo tempo. De ligado, de choque, né? De entendimento. Pô, se eu entrar dormindo, os caras são bons, né? Eles vão invadir a nossa área e vão empatar o jogo. Eu acho que falta isso, cara, sabe? Esse sinal de emergência no Atlético, para não ser surpreendido. Foi surpreendido, cara. O Bahia tem uma ótima equipe, Fabrício. Mostrou isso no primeiro turno. Se ganha ontem do Atlético, tá ali entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Então é uma boa equipe. Se você der mole, se você der vacilo, você vai tomar o gol. E o Campeonato Brasileiro é muito louco, cara. É muito difícil. Porque agora a recuperação tem que ser lá na casa do Palmeiras, entendeu? Nós não vamos falar aqui que o Atlético não tem condições de ir lá e aprontar para si. Tem condições sim, mas é muito mais difícil. Por isso que eu falo, Abílio, e tenho batido nessa tecla, você tem que trabalhar com projeções, entendeu? Pegar a tabela e projetar. Esse jogo eu tenho que ganhar, entendeu? Por isso que nessa hora, cara, é o atleta ali nesse grau de emergência na virada do jogo. Pô, rapaziada, vamos manter a pegada, não vamos deixar cair. O Galo deixou cair no início do segundo tempo, o Bahia jogou dentro do campo ofensivo, criou inúmeras chances de gol, empatou o jogo, tava na cara, entendeu? E aí, poxa, é um gargalo também do Atlético e uma cobrança da torcida, enfim, a gente sabe que é uma dificuldade hoje o Atlético trazer jogadores para se manter um nível ou, de repente, melhorar essa equipe no segundo tempo, né? Alguns deles estavam até fora dos planos do primeiro semestre, né? Já que o Dudu entrou nos planos novamente, que dê mais minuto ao Dudu, cara. Dê jogo pro Dudu, pode ser um cara diferente aí do Atlético, tem 1 contra 1. Acredita no cara, entendeu? São essas as peças, são esses os bonecos que o Atlético vai ter até o final da temporada. Então, tem que apostar, tem que dar moral, tem que bancar e botar a turma pra jogar. E essa cobrança, cara, entre os atletas, ô Fabrício, aí tira o treinador da jogada, entendeu? Se ele não pediu para o time voltar para ficar atrás na defesa, então é o atleta, cara. É de postura, entendeu? No que o Atlético vacilou, tomou o gol. Amargou um empate no seu reencontro com a torcida, que, poxa, ontem mais de 30 mil torcedores, né? O estádio estava lindo, a torcida empolgou em alguns momentos, né? O time, em vários momentos, arrastou a torcida para correr junto. O Coelho fez algumas correrias, demonstrando raça, empenho ali, principalmente no segundo tempo, recuperando algumas bolas nos carrinhos, né? A torcida levantou, olha, agora é a hora do Atlético, né? E o gol não saiu. Criou, mas não saiu, porque falta também a tal da letalidade que a gente sempre fala aqui. Se você tem uma chance, pô, guarda a bola na casinha, cara, que aí tudo fica lindo. São 3 pontos, entendeu? Você bota uma responsa no adversário, você vai ter mais espaço, né, para jogar. Mas é o que tem, cara. E o Atlético tem que, para sequência de competição, demonstrar esse querer, principalmente quando eu tô ganhando o jogo. Eu não vou perder, sabe? É de atitude de cada atleta hoje que veste a camiseta do Atlético. Teve um lance semelhante, né, Marcos? No jogo treino, o Cassierra fez, né? No ângulo. Exatamente. E ontem ele chutou fraco na mão do goleiro. Ontem uma novidade que eu achei interessante também, o Lianco pelo lado esquerdo. O Lianco fez uma boa partida. Depois da sua lesão, pra mim, e com esse período de treinamento que foi importantíssimo pra ele, foi a melhor partida do Lianco, né? Rápido, veloz nas coberturas, né? Teve dificuldade em um lance, porque, poxa, aí falta o cacuete do cara que não é do pé esquerdo. Ele tentou... Pra zagueiro é difícil, cara, se adaptar rápido assim ao outro lado. Era uma chapadinha aberta pra botar velocidade no jogo, ele tentou dar com o pé direito, o Ademir roubou, ou deram no Ademir, velocidade, quase o Atlético se complicou nessa hora. Mas acho que foi um jogo importante pro Lianco, de retomada de confiança. Eu sigo com o Cláudio Rezende daqui pra gente trazer Barba Domingues e analisar um pouco mais do contexto, já que falamos bastante sobre este jogo do Atlético no empate contra o Bahia ontem na Arena MRV, Claudão. A gente falou sobre isso, né, Pedro, aqui agora há pouco, que o Galo termina o primeiro tempo fazendo um gol com o Juan, um belo assistência, né, no cruzamento do Bernard, e aí vai pro intervalo, a torcida animada, no segundo tempo o Bahia domina os primeiros minutos e chega ao empate. E aí a gente perguntou para o Barba Domingues se tinha sido estratégia ou não, e também a escalação inicial, né? Por que ele começou com o Tomás Pérez e não com o Cissé, que vinha sendo escolhido nos jogos treino, por exemplo. Vamos acompanhar aí o Barba. Não foi uma estratégia. Digamos, queríamos fazer o mesmo que fizemos na primeira etapa, no primeiro tempo. Mas eles cresceram também, digamos, porque foi um primeiro tempo ruim para eles, porque não fizemos muito esforço, estávamos perto das marcações quando atacávamos, movimentávamos muito bem a bola de um lado a outro, eu acho que quando eles começaram um pouquinho mais forte, como que
se sintió a sensación de cuidar los resultados y para mí está ruim eso. Porque para cuidar los resultados tenemos que atacar, tenemos que ter posse de bola. Tínhamos que fazer o mesmo, ou quase o mesmo que a primeira etapa. Não aconteceu. Então tínhamos que resolver as situações que eles estavam provocando. E começou Pérez a partida porque é pessoal. Acho que Maicon não está ao 100%. Tínhamos que cuidá-lo a ele. Por isso ele foi mudado. Então eu preferi que seja Pérez o companheiro dele no meio, porque é um jogador que ajuda muito a ele, e Cissé é muito mais ofensivo, mais de área a área. Então por isso foi a mudança. Tá, então, o Barba Domingues explicando que a escolha, Pedro e amigos aqui da mesa, a escolha do Tomás Pérez ontem foi porque o Maicon não estava 100%. Então ele preferia um jogador que desse ali um suporte maior de marcação, que o Pérez tem mais característica que o Cissé. Será que era mesmo, Simões, o jogo para esse tipo de preocupação ontem? Essa preocupação defensiva para ter um apoio ao Maicon e de repente abrir mão do que você poderia construir em termos de posse de bola com o Cissé? Eu acho que assim, eu concordo com o Barba. Eu acho que realmente o Pérez é um jogador que recompõe mais do que o Cissé. O Cissé tem muito mais qualidade técnica e isso é inegável e ele já provou isso, tá? Então talvez fosse uma formação com os três, e aí a partir da segunda etapa, pelo menos, em que o Atlético construiu a vantagem, até porque o Vitor Hugo não estava bem no jogo ontem, né? O Vitor Hugo não participou bem do jogo desde a primeira etapa. Agora, é uma situação complicada, porque o Maicon, eu vejo o Maicon como referência desse time do Atlético. Tá, o Maicon, referência técnica, até referência de liderança também. E o Barba deixou claramente ali que ele não está bem fisicamente, né? A questão do Maicon é física. Então ele fez a opção pelo Pérez, porque na opinião dele o Pérez protege mais o Maicon do que o Cissé, que é um jogador mais ofensivo. Só que, e aí acaba que é um engenheiro de obra pronta também, porque foi depois de acontecer, né? Mas de repente o Cissé no lugar do Vitor Hugo poderia ter rendido mais ao Atlético, principalmente a partir do início da segunda etapa, né? Quando o Atlético já voltou a campo com essa vantagem. A única certeza que eu tenho é de que o Cissé é uma realidade e um desafio do Barba é arrumar um lugar nele pro time. Se ele acha que não dá para jogar Cissé e Maicon, que ele passe a jogar com 3 volantes, mas eu acho que o Cissé é uma realidade do Atlético e precisa ser arrumado um lugar para ele nesse time. É difícil entender e imaginar, né, que essa montagem, Fabrício, ela teve um mês para acontecer ou reacontecer e a gente voltou com tão poucas novidades. E eu não estou nem só falando especificamente do jogo de ontem, do time do Atlético, estou falando do contexto geral. Ontem eu propus uma discussão no pós-jogo que era a seguinte: a gente vai ter janela aberta até setembro. O que a gente está vendo hoje, depois de um mês de pausa para a Copa do Mundo, ainda é muito incipiente, ainda vai mudar demais daqui até setembro em relação aos times do futebol brasileiro. Porque agora os europeus vão começar a contratar lá, o dinheiro vai começar a girar, daqui a pouco vem alguém, tira um jogador de um Palmeiras, de um Flamengo, aí que o outro time aqui da escala de baixo vai ter um jogador tirado por Palmeiras ou Flamengo, e aí é que vão começar a se movimentar. Então acho que essa pausa foi muito mais um descanso do que de fato uma reformulação, viu? É um descanso, uma preparação melhor agora física dos jogadores, sabe? Que os jogadores começaram a temporada com um risco de lesão muito grande, não tiveram pré-temporada. Então acho que mais pra isso mesmo, a ideia no caso do Barba Domingues, né? De pôr, pegou o barco andando, então pra pôr as ideias dele, tudo. Mas é aquilo que a gente tava falando aqui, o Simões falou, o Marcos falou, a hora que começa valendo mesmo os 3 pontos, cara, e as dificuldades, os times jogando agora, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, ainda mais no retorno. O retorno é outro campeonato, cara. Os times dão a vida mesmo, vão complicar os adversários taticamente, e assim, e com essa pausa toda de 30 dias, coisa que nenhum time brasileiro tem, nenhum treinador, porque é o sonho de todo treinador, estão vindo com um repertório de jogada ensaiada, repertório de repente tático que deu pra fazer, baixa a linha, tal, surpreende de alguma forma. O Ceni tem isso, o Ceni estuda muito futebol, né, e fez isso, por exemplo, no segundo tempo, deu uma mudadinha aqui e ali, então o time demora um pouco a encaixar. Eu acho super natural, mas o que tu falou é verdade, eu acho que depois de setembro mesmo que o bicho pega de verdade, vai ficar ali até o final, né? Ô Fabrício, Pedro, mas eu vi ontem no primeiro tempo, principalmente no início ali, né, os seus 12, 15 minutos ali, muito do que o Barba entende de futebol.
de intensidade, de correria. O Atlético foi intenso, cara, de jogar no campo do adversário com velocidade pelas laterais. Vi muito disso ontem na partida. Acho também, né, até voltando no caso de ser preterido para essa partida o Cissé, que de repente nos treinamentos, nos coletivos ou nos jogos treinos, ele não deve ter se convencido com os dois que tem saída para frente, né? Embora ontem, no posicionamento, no primeiro tempo, no segundo tempo também, eu vi o Tomás Pérez solto também para fazer essa marcação um pouco mais à frente, entendeu? O Cissé me agrada muito, Fabrício, porque ele tem bola para pisar lá na área adversária e tem recomposição rápida também, entendeu? De repente é um ajustezinho ali no dia a dia de treinamento para ele ter mais espaço, ter mais minutos, já que o garoto tá pedindo passagem. Não, e a gente sabe que tem jogador que é de leão de treino e tem outros que é de jogo, né, Marcos? Ele no jogo, ele encaixa. Entendeu? Às vezes ele não consegue de repente, porque tem jogador que tem dificuldade mesmo, em campo reduzido, em alguns treinamentos. Mas quando você abre o campo e vai pro Avera ali de verdade na arena, filho, tem cara que você pode contar. Tem a leitura. O Cissé é desses caras, jovem, de uma personalidade muito forte, entendeu? Jovem, mas que você pode contar, cara. Ele não vai sentir, acho que ele nem sabe quem, de repente, são os gigantes do Brasil, ele quer jogar. Ele quer simplesmente fardar e jogar contra qualquer um. Me dá essa impressão, entendeu? Então, assim, o garoto tá, de fato, num momento importante, tá bem, é um ativo do clube. Quando a gente começa a falar sobre SAF aqui, não, vamos valorizar esse ativo, vamos valorizar, porque é um garoto que tem potencial para isso, entendeu, Abílio? E eu acho até que pela qualidade, cara, a maior fartura que o Atlético tem é de volante, principalmente segundo volante. A gente falou aqui de Maicon, a gente falou de Cissé, tem o Alexander, que é muito bom de bola, você tem o Alan Franco, que é um cara extremamente útil, que entrega muito, ele é regular, e aí, de repente, eu acho que pode vir a ser um pensamento futuro, até pela qualidade desses jogadores, o Barba pensar esse time com 3 volantes. E eu acho que não é absurdo nenhum, não é ser defensivista, é simplesmente você armar o seu time com o que você tem de melhor, com o que você tem mais qualidade. E a fartura que o Galo tem é de segundo volante. E muito você bem. É um apaixonado por volante também, né? Essa quedinha, né? Falando e outro volante, e aí o Pedro falando nesse negócio de transferência também, não corre o risco, de repente, se você começar a jogar aí pra caramba e os caras virem buscar. Igual ontem já tava falando do segundo volante lá do Santos. Aquele menino que fez o gol do Santos ontem, no começo, primeiro gol. Bom jogador pra caramba, os caras já estão de olho nele, cara. Teve sondagem, né, o Cláudio? Do futebol italiano, mas a proposta inicial é um valor baixo, né? O Atlético acredita que ele vai valorizar muito ainda, né?